E hoje é dia do Clube da Luluzinha. Eu recebo as minhas netas do coração, né? A jornalista Daiane Rodrigues e Poliana Reis. Oi, meninas, bem-vindas. Oi, Cleide. Muito obrigada. Ai, que bom. E eu recebo também a veterinária Andréia Ribeiro. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Oi, Cleide. Muito obrigada pelo convite. Então vamos nos divertir. Eu, a veterinária, as meninas e você aí de casa, junto com o seu cãozinho, né? Dai, vamos começar com você. Como é a sua relação com sua cachorrinha e qual que é a sua história com ela? Ô, Cleide, lá em casa a gente sempre foi muito apaixonado por cachorro, né? E a gente tinha cachorro assim que nascia em casa e crescia e morria lá em casa. Só que a minha irmã e eu, a gente é tão apegado que a gente tem que fazer até velório. Ai, meu Deus. E aí, quando o último morreu, que era o Dino, quando ele morreu, a gente sofreu muito. Ah, como meu não sofrer, pai, né? minha mãe, minha irmã, a gente sofreu demais. Então minha mãe falou... Olha aí a neguinha na tela. É, neguinha. Ah, que lindinha, que orelhinha mais linda do mundo. Aí a minha mãe falou, a gente não vai criar mais cachorro, só que casa sem cachorro não tem felicidade. Não tem. E aí meu pai arrumou a neguinha, ele foi fazer um trabalho e o homem que ele foi prestar o serviço tinha achado a neguinha na rua. Era bebezinha, tava com a patinha quebrada. Oh. Aí o homem pegou pra cuidar e falou pro meu pai assim, Zé, por favor, leva, porque eu já tenho 7, a minha esposa vai me matar. E aí meu pai pegou a neguinha e levou. E aí hoje a neguinha é o amor da nossa vida. E aí curou a patinha dela? Curou, não, vai, corre pra todo lado. A foto ali mostra, ela fica no lago, ama correr, ama roça. O estilo dela é bem o nosso, assim, roça. Bem rural. Ai, que fofura, gente. Poliana, e você? Sempre gostou de cachorro? Sempre, Cleide. Sempre amei cachorro, sempre foi meu fraco. Eu digo que eu sou apaixonada e mimo cachorro muito antes de ser moda nas redes sociais, gente. Porque na minha família é igual a Dai, a gente também sempre amou muito cachorro. Principalmente meu pai. A minha mãe, ela ama, mas ela tem um pouquinho de medo. O meu pai sempre mimou cachorro assim de um jeito que parecia filho. De cozinhar a comida do cachorro, assim. Olha só. E eu e meu irmão seguimos a mesma linha. A gente é assim com cachorro. Eu já tive vários na minha vida. E quando eu casei, eu e o Wesley, a gente adotou o Pinguinho. Olha ele aí na tela. Ai, que amorzinho, um caramelinho, que coisa mais fofa. Ai, E o Pinguinho é o nosso filhotinho, é o xodó lá de casa. A gente faz tudo pra ele. Bom, doutora, de onde vem essa relação dos seres humanos com os cachorros e por que ela parece estar se tornando ainda mais forte? Eu sempre digo para os meus clientes que os cães, eles não foram domesticados, eles evoluíram com o ser humano. A gente entrou numa relação de simbiose com os cães, onde os cães falavam pra gente, eu te protejo, e a gente alimentava os cães. Tanto é que eles se tornaram onívoros, como a gente. Então, a gente sempre teve essa relação muito próxima com os cães, né? E hoje a gente está tendo a tendência dos lares, as famílias ficarem cada vez menores. E algumas famílias estão sendo constituídas do responsável e do seu cão. E é uma família, isso é uma unidade familiar, né? Por isso que a gente sempre diz que o cachorro não é só o cachorro, ele é o amor na vida de alguém. Olha, esse bate-papo aqui, não sei se vocês três viram um filme. Toda vez, eu já assisti milhares de vezes. Acho que chama Duas Vidas com Bruce Willis. Já, Que ótimo. um filme maravilhoso, né? E eu achei interessante que quando ele era criança, confrontando com ele adulto, ele chegou perguntando pelo cachorro. E tinha até um nome, que era Chester. Circulava na casa procurando cachorro e falou, aqui não tem cachorro. O quê? Eu vou ficar velho e não vou ter um cachorro. Ele achou isso um absurdo. Então, hoje em dia, quando a gente vê uma pessoa que não gosta de cachorro, eu falo, uai, gente, essa pessoa não deve ser gente boa, não. Eu costumo dizer que não é confiável. Exatamente. Inclusive, se chegar alguém na minha casa e o meu cachorro não gostar, aí eu confio menos ainda. Olha só. Diga aí, Eu doutora. sempre brinco que eu não me importo da pessoa não gostar de mim, mas o cachorro dela tem que gostar. Isso tá mesmo. certinha. Dai, você fica brava quando alguém briga com o seu cachorro? Ai, eu não gosto, não. Não admito. Na época que a gente começou, a neguinha ela é muito comportada. Então a neguinha ela nunca fica amarrada, ela nunca fica presa. Ela é super comportada, ela chega, deita aqui, fica aqui quietinha.
Mas no início, quando chegava gente lá em casa, meu pai falava assim... Olha, Tanca Manhosa. Quando chegava lá em casa, meu pai falava assim, vamos amarrar o cachorro. Eu, não, ela tá na casa dela. Exatamente. Quem que se incomode, que problema é de quem tá incomodado. Então eu tenho muito disso, sabe? Agora, se eu chegar na casa de alguém que tem cachorro, eu vou ficar falando pra amarrar o cachorro, ele tá na casa dele. Aí eu não gosto disso, não gosto que mexe com a minha neguinha, não. Pois é, eu também, você sabe que eu tenho 2. Você tem só um, você também só um. Só um. Eu tenho 2. Eu queria ter tido um terceiro, mas aí me proibiram de ter. Porque eu não sei educar cachorro. Eu também não. O meu cachorro, gente, vocês vão ver aí que é o Miguel. O De Bruyne, ele era muito atentado. Aliás, esse nome eu já contei aqui pra vocês. E De Bruyne é o nome de um jogador da Bélgica. Esse aí é o Miguel pequenininho. Que ele era muito danado em campo. Aí meu irmão falou, nossa, esse nome vale pro De Bruyne. Porque o De Bruyne é esse aí, ó, que tá todo quebradinho. Gente, é uma grana que a gente gasta com o cachorro. Olha lá, a carinha dele. Mas eu falo, eu levei a neguinha no veterinário essa semana, porque ela foi pra roça e machucou o olhinho, né? Aí eu levei no veterinário, tava conversando com o veterinário. Eu falei assim, olha, se a gente pega o cachorro, a gente tem que cuidar. Porque é melhor não pegar se você não for cuidar. Porque assim, eu conheço gente que não importa de cuidar. Você olha, o cachorro tá magrinho, tá ali sofrendo. E eu acho que você tem que cuidar, você tem que dar o amor, mas tem que cuidar bem dele. Porque por que você vai ter, dele, né? Tem que, é o senso de responsabilidade, porque acho que as pessoas olham muito pela fofura, pelo negócio da brincadeira. E o cachorro, ele é uma vida. E tem os perrengues. O De Bruyne tá quebrado, gasta dinheiro, mas a gente gasta com amor, né? Gasta, com certeza. Doutora, é verdade que os cachorros ficam parecidos com os donos? Pegam as nossas manias? Isso não tem embasamento científico, mas da nossa vivência mostra que sim, né? Inclusive até com alguns problemas de saúde. Sim, a nossa vivência mostra pra gente que sim. Olha só, então quer dizer que eu tô com artrose, De Bruyne e Miguel, o futuro deles é bem galinha? Os sempre idosos podem ter artrose, né? Mas a gente vê muito família de pessoas que são obesas, que têm diabetes, e o animal vai acabar tendo diabetes também. Por quê? Por causa do hábito alimentar. Tá. Por falar nisso, essa questão de hábito alimentar, a gente pode dar comida da gente para os cachorrinhos de casa? Eu sempre brinco dizendo assim que a gente tem que parar de reinventar a roda. Nós temos veterinários que estudaram durante décadas para formular ração, uma nutrição bem balanceada, e aí você quer cozinhar para o seu cachorro. Em alguns casos, eu recomendo. Por exemplo, aquele cão que não gosta de beber água, que não consome água bem. Então, para ele, a alimentação natural, que a alimentação vai ter muita água, ele vai se beneficiar disso. Mas para um animal saudável, uma família que tem o cotidiano muito corrido, gente, a ração é tudo de bom. Então, você pode dar do que você compra ele com algumas ressalvas. Alguns alimentos não devem ser dados, e mesmo os alimentos que podem ser fornecidos, a gente tem que dar uma quantidade muito pequena. Entende? Para não desbalancear ele nutricionalmente. E quais são esses alimentos que não podem ser dados de jeito nenhum? Eu vou citar alguns que são muito graves quando são consumidos. Um deles é o chocolate. Uma pequena quantidade de chocolate pode matar seu cachorro. Uva, carambola, tâmara, né? Cebola, alho. Eu já peguei animal intoxicado por alho, né? Então, isso a gente não deve dar mesmo. Então, quer dizer, uma comida que estiver condimentada demais com muito alho e muita cebola, se der, pode dar intoxicação? Pode intoxicar. Os animais que eu já atendi foram lá, a pessoa tinha aquele canteirinho de cebolinha e o animal foi lá e comeu a cebolinha. Ainda... Nossa, né? Parece inofensivo, né? Só que não. Ainda nessa esteira aí do que a gente pode dar e não dar, muitas pessoas, quando o cão tá ali com alguma infecção, dá um antibiótico que ela mesma já consumiu ou qualquer outro medicamento de humano. Isso pode acontecer? Nunca, jamais. Nunca. A gente tem que pensar que também alguns medicamentos podem matar o animal. Vou dar um exemplo. O paracetamol. A pessoa olha, vê que o animal tá quente, tá com febre, vou dar um paracetamol. O paracetamol mata. E existem outros medicamentos também. E assim, o antibiótico ele deve ser dado com a prescrição do médico veterinário. Porque o antibiótico ele salva, mas ele também pode matar. Semana passada eu recebi o antibiograma de um paciente meu que morreu.
ele tinha uma peritonite, onde ele tinha resistência a todos os antibióticos que foram testados. Então eu falei para a mãe dele, a gente não conseguiria salvar a vida dele porque não ia ter nenhum antibiótico para qual aquela bactéria era sensível. Eu achei interessante que você falou assim, eu falei para a mãe dele. Alguns veterinários falam assim, olha, não pode falar isso, tem que falar tutor. Nossa, eu me recuso, eu sou a mamãe do Pingo, jamais. E você? Eu sou a irmã da Neguinha. Aliás, Cleide, outra coisa que eu ouço, não veterinários, mas geralmente adestradores falando que, assim, pro seu cão não ficar muito ansioso, você não pode despedir do cão na hora de você sair de casa, ou você não pode fazer muita festa na hora que você chega. Nunca! Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço festa, né? é abraçar o Pinguim, conversar com ele, eu dou tchau, eu explico onde eu vou, que horas eu volto, tudo. Mas assim, Cleide, eu vou falar uma coisa ao meu favor, que você falou que não sabe educar cachorrinho, né? Não sei não. Eu também não sou muito boa não, gente. Assim, eu mimo muito o Pingo. Mas o Pingo é um cachorrinho super disciplinado. Ele tem a vida assim, ó, disciplinada, regrada. Ele tem hora pra passear de manhã e à noite. Ele sabe tudo que vai acontecer no dia dele. Ele tem a horinha dele comer certinho. Ele come só ração, ele não come besteira. A gente não dá. Então, assim, nisso eu sou muito certinha. Ai, Pinguim tá aí, ó. Não, eu também não. Mas também... Olha que lindo, gente. Ele é lindo mesmo. Mas o ambiente faz isso também, né, Poliana? Você mora em apartamento. É. E agora, eu não, eu moro em casa. E os cães, ó, solto no quintal. Aleguinha. Aprontando todo. Hoje de manhã, por exemplo, eu deixei um armário aberto e tinha um monte de flores artificiais que eu guardo, tava todas no chão. Eu falei, ô, Jesus. Não, mas a Neguinha, nesse ponto, ela é comportadinha. Ela não bagunça Ela é as coisas, boazinha não. demais. Ela faz caminhada todos os dias com a minha mãe. Olha aí. É com a mamãe que ela vai. tá. Aí ela faz caminhada todos os dias. E quando a gente vai viajar, a gente não consegue deixar ela em casa mais. Porque no início a gente deixava, ela não comia. Se a gente ficasse 3 dias fora, ela 3 dias sem comer. Ai, meu Deus. Aí a gente aprendeu, comprou o cinto, que tem cinto pra cachorro. Aí a gente coloca Cinto ela de no segurança. carro Pinguinho tem e também. leva ela pra passear. A primeira vez que ela foi, por exemplo, no Lago de Corumbá, aqui em Goiás, ela chegou entrando dentro da água, que a gente até desesperou. Então, assim, ela ama viajar. Ai, que fofa. Fala, doutora. Você até ficou surpresa quando eu falei, porque eu falei para a mãe dele. Eu sempre me refiro às famílias às quais eu atendo como famílias multiespécie. Eu sempre chego, é um cordão meu, eu falo, bom dia, papais e mamães da família multiespécie. Porque é uma família multiespécie. Uma família onde eu vou ter humanos, eu vou ter cães, eu vou ter gato, eu posso ter até outros animais silvestres e até exóticos, né? Doutora, conta aí pra gente. A gente vive falando aqui que, olha, o meu cachorro, por exemplo, que é o De Bruyne, ele tem 4 anos. Na vida humana, eu acho que ele deve ter 14. Tem isso mesmo ou isso é lenda? Amada, isso é muito difícil da gente fazer essa relação, porque os cães de pequeno porte, eles vão ser mais longevos. Então, por exemplo, meu paciente mais velho, ele tem 21 anos, ele é um pincher. Meu Deus. Né? Nossa! Porque, por exemplo, Que se você bênção. pegar aí um dog alemão de 8, 9 anos, é muito velho já. Então, não dá pra fazer essa relação sem levar em consideração o porte do cão. Tá. Eu não Então... gosto nem de imaginar uma coisa dessa. Não Deus gosto. me livre. Eu já perdi um cachorrinho, Cleide. Era um cachorrinho assim que cresceu comigo, com a minha família, o Ralphzinho. Era um Cocker Spaniel. Nossa, era o xodó da nossa casa, tudo. Ele viveu 13 anos. Aí, ó. Quando ele faleceu, foi de velhice mesmo. Complicações nos rins e tal, teve a doença do carrapato. Nossa, foi muito triste, foi muito, muito, muito triste. E aí a gente optou, aqui em Goiânia a gente já tem, outras capitais eu sei que tem que fazem esse serviço, de cremar ele. E a gente tem a caixinha com as cinzas dele, como uma forma de lembrança, sabe? E foi uma coisa muito especial pra mim, porque quando o Ralphzinho se foi muito difícil. Acho que é a minha primeira perda. Sofre igual Pudinho, né? A gente sofre muito. Gente, o tema da nossa conversa hoje, não mexa com o meu dog, não mexa com o meu pet, que a gente vira bicho. Doutora, a senhora tem quantos cachorros? Tenho 5 cães e 10 gatos. Tá. Se mexer com um deles, qual que é a sua reação? Eu tenho 2 filhas humanas. Sim.
Se falar que a minha filha é feia, eu vou ficar brava, mas eu não vou avançar na pessoa porque elas sabem se defender. Mas se falar que um filho meu é feio, a coisa não vai ficar legal. Doutora, a gente passou por uma situação dessa esses dias. Nós estávamos juntas e uma colega nossa comentou que o cachorrinho dela era muito feio. A gente ficou indignada. A gente caçou a confusão, nem conhece cachorro. O cachorro nem é nosso e a gente já tava brigando. Ai, eu lembro dessa história. Ai, eu não gosto que mexe Não com eu gosto. fico muito brava. Também. Deus me livre. Por exemplo, o Pingo, ele é um cachorro muito medroso. E ele é mais, né, introvertido, antissocial. Aí Menino de apartamento. Menino de apartamento. Aí eu saio com ele pra passear, sempre na coleira e tal. E vez ou outra, tem muita gente que sai pra passear com o cachorro sem coleira. E vez ou outra, esses cachorros olham o Pingo, quer brincar e quer interagir. E o Pingo não gosta de interagir. Eu fico tão brava com quem sai com os cachorros sem coleira, porque eu fico pensando, e se acontecer um acidente? Pois é. Se o cachorrinho assustar e correr pra rua? Eu já fico brava com tanta coisa. Saio arrumando confusão, gente. A minha mãe, ela não chega brava mexe em com o meu casa cachorro. também, quando ela faz caminhada com a neguinha. Ela Chega fala brava. assim, vai ter hora que eu vou ter que entrar no meio. Ela segura a neguinha no colo. E eu seguro também. Não é fácil. E ser mãe aí, de doutora, o peixe. que você tá achando desse bate-papo aqui? Parecendo que a gente não tá nem na TV, né? Tá na casa aí de qualquer um de nós. É por isso que eu adoro esse programa seu, porque essa informalidade é muito bacana. E eu quero pedir que os nossos telespectadores entrem aí nas nossas redes sociais e fale sobre o seu cãozinho, coloque uma foto dele aí pra gente divulgar amanhã, né, Polly? Sim, pode mandar lá pelo Instagram da TV Pai Eterno, @TV Pai Eterno, manda lá na sua DM ou marca a hashtag TV Pai Eterno, que a gente vai postar aqui a foto com o seu bichinho. Cachorro é tudo de bom, né, Dai? Ai, é bom demais, não é? Nossa. Eu lá em casa já falei, eu quero comprar uma fazenda só pra pegar os cachorros da rua tudo e levar. Porque nenhum cachorro merece morar na rua, é muito Não, triste. não merece. É verdade. Cleide, eu tenho uma teoria que eu gosto de falar, não sei se a doutora Andréia vai gostar, que a gente, aqui nós somos uma TV católica, né? E todo mundo sabe ali que no livro de Gênesis, Deus, teoricamente, criou o ser humano por último, né? Eu falo que não, eu tenho certeza que essa parte está errada. Que Deus não criou o ser humano por último. Ele criou o ser humano, aí ele falou assim, olha, vou ter que arrumar alguma coisa para esses bichos, esse pessoal aqui, entender o que é amor de verdade, o que é lealdade. Aí ele foi e criou os cachorros. Muito bem! Também acho isso. Essa é a minha teoria, porque pra mim o cachorro ele tem a amizade, tem a alegria, mas a maior coisa assim é a lealdade deles com a gente. É verdade. Não importa o que aconteça. Doutora, cachorro tem depressão? Tem. Existe psiquiatria na veterinária. Existem veterinários especializados em psiquiatria. Uai, então me conta isso aí, ué. Inclusive, que a moça aí falou, desculpa, eu não sei seu nome, perdão, sobre o adestrador falou que eu não devo fazer festa quando eu chego, não devo me despedir. Eu sinto te dizer que seu adestrador está certo. Porque você gera um estresse para ele, o estresse da separação, o estresse da ansiedade. Gera ansiedade da separação. Pô, mas Isso às é vezes, muito ruim. igual Agora eu aquele vou ter filme que me Sempre ao deseducar. Seu Lado, que o homem não volta, eu e o cachorro vai sofrer do mesmo jeito, que ele vai ficar esperando. Pois é, porque quando você sai de casa e ficar o dia todo na rua, e se você ficar 1 hora, ele não tem essa ideia de lapso do tempo, entende? Então, para ele, se você sair 10 minutos, sair o dia inteiro, para ele é a mesma coisa. Então, é muito ruim para ele que você faça muito drama quando estiver saindo, ou faça festa demais. Então, chegue, deixa ele na dele e depois você vai conversar com ele, entende? Para que ele não sofra a ansiedade da separação. Eu tenho pacientes que tomam fluoxetina. Eita! Nossa, é o mesmo remédio que eu, da ansiedade. Prozac! Tem pacientes que tomam Prozac porque são animais extremamente ansiosos e que se tornam agressivos. Então, muitas das vezes, a responsabilidade é nossa, a culpa é nossa. Porque o dono não está bem adestrado. Agora eu tô imaginando aqui uma sessão de terapia com esse psiquiatra e esse cachorro deitado no divã. Psicologia, psiquiatria. Ai, psiquiatria, remédio, medicamento. A gente vai trabalhar comportamento e a gente também vai trabalhar. Existe psicofarmacologia na veterinária. A psicologia é pro dono. Ah, tá. Fármacos que podem equilibrar
o temperamento do animal, entende? Então, quando o seu adestrador fala, olha, não fica dando tchau, não chega já fazendo festa, sinto muito, mas ele tá certo. Porque o seu pequeno sofre. É, né? Ai, que tristeza. Mais tristeza. alguma coisa que vocês querem acrescentar aí? Pra defender os nossos bichinhos? Ai, ô Cleide, é tão difícil, né? Que a gente ama tanto que a gente até estraga, né? Estraga. Eu acho, assim, que uma coisa que é muito legal da gente falar aqui, que a gente tá falando muito de cachorro, é das pessoas terem responsabilidade quando for ter um bichinho, sabe? Tem que lembrar isso, que ele é uma vida, que ele vai demandar tempo de você, dedicação, dinheiro, cuidado. Então, assim, não é um bichinho que vai ficar lá jogado. Você vai ter que brincar com ele, sim, gastar a energia dele. Você vai ter que parar o seu tempinho pra pôr a comidinha dele, pra prestar atenção se ele não tá doente. Eu acho que cuidado, inclusive, até quando tem criança, né? Porque tem criança que judia do animal e tem gente que não tá nem aí. E Teve tem que até ter esse cuidado, né? Um vídeo que viralizou na internet essa semana de um dono que estava com um pitbull e o pitbull tava se comportando bem. E aí uma criancinha veio correndo e bateu a garrafa assim no pitbull. E o pai da criança não fez nada. Aí as pessoas falaram assim que o pai tinha que ter corrigido a criança também. Porque isso também é uma agressão, entendeu? Exatamente. Né? Sem falar assim, que aí depois se o animal avança na criança, quer Vai falar mal sacrificar do o animal. É verdade. Fala, doutora. A gente tem que ter cautela não só com a agressão. Vou falar em duas situações diferentes. Alguns animais não gostam de ser tocados em certas partes do corpo. Porque ele não gosta. Então, se você não conhece o animal, não chegue colocando a mão. Converse com o dono, pergunte para o pai, para a mãe, se você pode tocar e se você pode tocar naquela região. Tem animal que fica hiperreativo e você pode ser fugido. Outro ponto, tem muita gente que não conhece o cão e quer fazer um agrado e vai dar comida. Alguns animais têm alergia alimentar. Então, por exemplo, um cão que vai ter alergia induzida por alimentos, que não pode comer nenhuma proteína de boi, nenhuma proteína de frango, aí você vai dar alguma coisa que tem, por exemplo, ovo. Você vai desencadear alergia nesse animal. Então, não dê nenhum alimento sem conversar com o pai, com a mãe. Não toque sem falar, entende? E não é só criança, não é adulto. Eu vejo muito adulto que já chega e vai querer abraçar o cachorro e às vezes o cachorro não gosta disso. A neguinha, ela não gosta de criança. Então, às vezes, a gente tem acidente que poderia ser evitado se as pessoas tivessem consciência de que ele é um ser, o cão é um ser senciente. Ele tem ideia de que ele existe, ele tem consciência de que ele existe, entende? Então, ele estabelece os limites dele e a gente tem que respeitar. Doutora, chegou agora uma pergunta de uma devota. Muito obrigada pela sua pergunta, pela sua participação, que quer saber o seguinte: por que do nada a gatinha dela começou a fazer xixi na casa inteira? Ela simplesmente era normal, de repente aconteceu isso. A gente tem que investigar algumas possibilidades. A primeira coisa que eu sempre vejo, eu faço atendimento em domicílio, né? Então a primeira coisa que eu vou ver é se essa caixa de areia, a gente tem uma regra básica, que é ter um número de gato mais um em caixa de areia. Então, ela tem número de caixas de areia suficiente para essa pequena? Segunda, a caixa, ela é uma caixa que tem uma areia macia, porque às vezes a pessoa coloca aquelas, sabe aquelas madeirinhas de hamster? Viram moda agora usar isso. Isso é desculpa, gente, isso é uma grande bobagem. Aquilo ali é para hamster, não é para gato. Porque aquilo ali machuca a patinha do gato. Então, às vezes, você está usando um granulado sanitário que o gato não gosta. Então, o granulado sanitário tem que ser macio, fino, não pode levantar pó, não pode ter cheiro. Terceira coisa que a gente tem que olhar, essa caixa de areia, as caixas de areia, né, elas estão no local tranquilo? Às vezes você, não, vou colocar no local tranquilo, coloca do lado da máquina de lavar roupa. E a máquina trabalha o dia todo, o gato não vai ter coragem de usar, porque ele se assusta. Então, a gente tem que pensar isso, se é problema de manejo ou se é cistite. Quando o animal tem cistite, ele vai fazer xixi de picadinho pela casa. Ou marcação territorial. O gato pode simplesmente fazer marcação territorial. Então, o atendimento domiciliar é muito importante nisso, porque eu vou ver o ambiente, eu vou ver se tem alguma falha de manejo e vou ver a sanidade deles também. Doutora, quando a gente dá muito amor pro cachorro, igual a neguinha, ela é super ciumenta. Se encosta no meu pai e na minha mãe, ela tem ciúme. Então, meus pais, eles têm uma filhadinha que ela morre de ciúme. Ela não deixa chegar perto e quando ela chega, a neguinha fica em cima. É esse amor demais que provoca esse ciúme? O animal, ele
Alguns animais se tornam possessivos, né? E isso não é desejável. O ideal é que ele seja sociabilizado de tal forma, desde pequenininho, a aceitar que outras pessoas toquem nos seus pais. Isso é uma falha na sociabilização do animal, tá? Então, isso aí requer adestramento. Ah, tá. Dai, resultado. Eu e você precisamos ser adestrados. Nossos cachorros estão A minha mãe bem. fala isso, a minha mãe fala, se você não dá conta de educar o cachorro, imagine um filho. Mas olha, Cleide, não é só não mexe no meu cachorro, não mexe em cachorro nenhum. É Porque verdade. se mexeu, eu já pego a viro pessoa, bicho. já não gosto. Por favor. Infelizmente, recentemente aconteceu lá no Distrito Federal de uma pessoa que tinha um canil e ele cobrava R$300 para cuidar desses cães. E aí ele abandonou esses cães porque foi naquela manifestação lá em Brasília e as pessoas que iam lá visitar esses cães, que pagavam esses R$300, chegavam lá e viram que os cães estavam doentes, apáticos, aí foram ver que na verdade... Aí uma delas pegou, levou no veterinário, o veterinário disse que ele não tinha nada, mas foi ver que era simplesmente inanição. Por isso aquilo que você falou, se você não pode cuidar, não pegue. Não pegue. Né, doutora? Isso Mas é também, se não inafiançável. gosta, não maltrate. É crime inafiançável? Pronto. Isso é crime de maus tratos? É crime inafiançável. O crime contra o animal doméstico, ele se equipara a crime contra animal selvagem, animal silvestre. Animal silvestre, entende? Então é um crime inafiançável. Ah, Crime de maus Ótimo saber. E se não gosta, também não precisa Não maltratar. precisa maltratar. É verdade. Exatamente. Bom, a gente vai encerrando por aqui, né? Porque senão eu vou começar a chorar. Ah, não. Tava tão Tava bom. tão bom. Tava bom mesmo, mas tá na hora, porque nós temos que seguir com o nosso programa aqui em casa. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Espero contar com mais vezes com a sua presença aqui. Tá, Jaqueline, eu que agradeço o convite, você, como sempre, essa simpatia e conte comigo, sempre precisar. Tá bom, queridas. Meninas, obrigada. Obrigada, Obrigada, Cleide. Foi Cleide. ótimo. Foi legal mesmo. Bênçãos do Pai Eterno para todos vocês.